Invasão plantoide. Só que antes vamos falar do aplicativo Gimme Jungle. Vejam só, está aqui o Instagram do app Gimme Jungle. Acessem a conta de Instagram, sigam e façam o download por lá para as plataformas iOS ou Android. Um app cuja beleza das fotos, os perfis de colecionadores que por lá se encontram, tanto para troca e venda de plantas variadas e cada vez mais variadas e legais e diferentes, se dependerem do Fly Channel. No aplicativo Gimme Jungle você pode encontrar. É uma alternativa interessante aí, que muito em breve, assim espero, terão recursos, upgrades realizados, criando aí contornos interessantes, mais específicos de rede social, de um app de relacionamento entre colecionadores e suas plantas variadas aí no seu espaço. Vale a pena deixar aí no seu celular o app, dar uma busca, dar uma pesquisada aí de tempos em tempos, tê-lo à mão. Literalmente, é um momento, é uma estação muito interessante na qual a gente pode fazer mudas e essas mudas virarem trocas ou vendas. Como vocês sabem, queridos plantoides, Arace no coração, obviamente, porém, contudo, todavia, eu venho mostrando aí para vocês famílias, espécies, gêneros variados aí, os quais em 100% dos casos, 90%, 80%, 70%, ou seja, numa fração bem representativa, no montante bem representativo, a gente consegue oferecer clima, microclima, luz, temperatura, substrato, tipo de cultivo, periodicidade de fertilização. E assim, quando a gente agrupa essas características de microclima, de clima, a gente está criando condições em nossa sacada, varandas, jardins, quintais, cozinha, sala, quartos, para que um grupo maior de variedades, gêneros, espécies, famílias possam habitar, com pequenas nuances ou não no tipo de cultivo. Então, estamos aqui no momento muito oportuno de explorar essas variedades, sempre focado em trazer coisas interessantes, diferentes, plantas diferentonas, como eu costumo dizer. E bora lá então nessa exploração. Tenho visitado pessoas, invasão plantoide recorrente, e faz um tempinho já, uns 6 meses mais ou menos, que eu queria encontrar alguém do segmento, do nicho das plantas carnívoras, que possuem aí diversos gêneros e consequentemente muitas espécies abarcadas, para que fizesse aqui uma abertura interessante, digna, sobre o tema plantas carnívoras no Fly Channel. E graças ao amigo Sérgio do Cactus Brasil, mentor querido, queridão, amigo, ele ajudou a estreitar um primeiro contato do Fly aqui com Marcos Ono. Ele é um nome bastante relevante e importante aí neste setor, neste segmento das plantas carnívoras no Brasil e reconhecido mundialmente. E assim, gentilmente, estivemos lá no espaço do Marcos Ono e eu registrei aí com muita satisfação conteúdos, e a gente abordou diversos gêneros, vai apresentar diversas espécies. E antes da gente partir para lá, para o espaço, para o sítio do Marcos Ono, quero mostrar para vocês aqui alguns exemplares, alguns indivíduos que adentraram a minha coleção, pensando sempre nessa compatibilidade com o clima que a gente oferece para as nossas folhagens, as Arace. Tem que ter um mínimo aí de compatibilidade para que também facilite a nossa realidade de cultivo, nosso dia a dia, tá certo? O Marcos Ono vai falar a respeito, mas eu acho legal antecipar que a primeira característica que é muito interessante e que nos ajuda bastante é que todas as espécies que a gente vai apresentar aqui
não requerem fertilização, adubação. Bem interessante isso, né? Enquanto a gente está aqui até bem pouco tempo falando de fertilização, adubação periódica, no caso desses carinhas todos que a gente vai ver hoje neste episódio, esqueçam a variável, o vértice, a importância da fertilização, adubação. Não é necessário. Em próximos episódios aí eu explico em mais detalhe por quais motivos. Eu trouxe aqui para minha florestinha então duas categorias, dois grupos de carnívoras. Aquelas que toleram sol pleno e encharque e aquelas que precisam de umidade, meia sombra e encharque também. Falando então primeiro de encharque e sol pleno. Sol pleno é mínimo aí de 6, ou melhor, de 4 a 6 horas ou mais. Nós temos aqui este carinha super interessante, super alien, Drosera filiformis. Característica do gênero Drosera, rapidamente falando, ela tem essa viscosidade aqui, ó, gruda, ó, vai formando esse material e os insetos vão grudando aqui e a planta vai consumindo, vai digerindo a partir de enzimas e consumindo os bichinhos que pousam nessas gosminhas, literalmente, gosminhas. Só que junto com essa Drosera, a gente tem aqui essa florzinha, ó. Essa florzinha é uma outra espécie de outro gênero de carnívora, ó. Juntos. Essa florzinha aqui, esta planta é a Urticularia tridentata. Marcos Ono vai explicar em mais detalhes características desses dois gêneros de plantas carnívoras. De estética famosa, olha aqui essas boquinhas. Dioneia, é uma americana, é uma variação DCXL. Vejam só que bicho interessante. Sol pleno e encharque, tá pingando aqui. Tem muitas variações e variedades de Dioneia. E ó, uma haste floral rugosa, vindo florzinha aqui. E aqui mais uma variedade de sol pleno e encharque, é a Sarracenia leucófila red. Sarracenia leucófila red. Muito bonito, olha só. Muito bacana também. Creio eu que eu devo trocar em breve de pote. Aliás, eu vou trocar agora, rapidamente. Cá está. Eu acho muito legal essas trombetas. Vocês vão ver quantas variedades e cores e uma inflorescência, uma flor muito interessante, tá? Já já. E aí, a gente tem as bichinhas do que? De meia sombra, alta umidade constante e encharque também. Primeira delas, Nepenthes ventricosa. Parece aqui um assento de privada. O Marcos Ono dará detalhes sobre a morfologia desses caras aqui, das Nepenthes. Bem interessante. O que é folha aqui, o que é pecíolo, o que é isso aqui, certo? Bem interessante, tá? Esse cara precisa de meia sombra, alta umidade e encharque. Como também a Nepenthes graciliflora, que é a mais popular e disseminada por aí. Pinguicula setos. Ela é meio mini assim, ela é capaz que mude um pouco de cor. Característica importante desta carnívora é que as lâminas foliares ficam com um tipo de adesivo, né? Ótimo para combater fungos gnats, tá? Fungos gnats. E aí, na brincadeira, o Sérgio do Cactus Brasil me passou aqui duas outras espécies. Pinguicula gigantea e essa outra que esqueci a ID, mas vou deixar na tela porque o próprio Marcos Ono confirmou para mim, tá? Galerinha da hora. Tem até insetos grudados aqui já. Detalhe que a pinguícula em si, segundo Marcos Ono, não precisa de encharque, hein?
Essa é uma especificidade que muda aqui do padrão. Ele vai falar um pouquinho mais na sequência aí, prestem atenção. E por fim, esse carinha muito louco aqui. É um bebê, tá pequenininho, mas também a pequena colônia, o crescimento dele também é mais ou menos nessa proporção. Vão encher de jarrinhos, certo? Mas sempre mais ou menos desse tamanho. É uma espécie australiana do gênero Cephalotus. E é a Cephalotus ou a Cephalotus follicularis. Umidade alta, encharque, meia sombra, e essa umidade alta deve ser constante. Breve introdução aqui do Fly para essa invasão plantoide e bora lá. Marcos Zono apresentando este especial de alguns gêneros, algumas espécies do grupo das plantas carnívoras. Olá pessoal, eu sou o Marcos Zono, cultivo plantas carnívoras desde 1970 e pouco, sou agrônomo e minha especialidade é as plantas carnívoras mesmo. Eu recebi a visita do Fly, né, e vou apresentar de 8 a 9 gêneros de planta carnívora que eu vendo aqui no Brasil. Isso aqui é uma sarracenha, tá? É uma sarracenha leucófila, variedade red, porque ele é mais vermelha, né? E eu vendo essa mudinha menor aqui, e aqui à minha direita eu tenho uma planta adulta já, que está acabando de acordar da dormência. Entra em dormência então no frio? Isso, no inverno ele para de crescer e seca as folhas. Essas são as folhas de inverno. Certo. E como que é o modo de cultivo dessa sarracênia? Como vocês podem ver, ele gosta de muito sol e muita água, né? É uma planta de brejo, sempre manter a água a 1/3 do vaso. E musgo esfagno. Isso, e é plantado só em musgo esfagno. Dizem que não precisa adubar, é real isso? Verdade, né? Não aduba não, porque a chance de você errar é muito grande. Então é melhor não adubar, porque ela cresce do jeito que está aqui. Em termos de iluminação, mínimo de 6 horas de sol, mais ou menos, sol pleno, né? Isso, se não tiver 6 horas, pode usar luz artificial. O LED bulbo, o senhor falou que funciona, não precisa Funciona ser grow também. light. Pode ser. Uma lâmpada fluorescente normal também serve. Então daria para cultivar indoor tranquilamente. Sim, sim, tranquilamente. Legal. Essa aqui é uma outra espécie, né? Uma sarracenia rubra, tá? O cultivo é o mesmo, muito sol e muita água. É uma planta adulta, que está na minha direita. E a esquerda é a planta que eu comercializo normalmente. Bem, essa aqui é uma outra espécie, chama-se Sarracenia flava red tube. Talvez tenha mudado o nome já, que eu recebi ela em 1980. É uma das minhas matrizes, né, que eu uso para fazer os híbridos. A coloração dela, se não tiver muito sol, não fica dessa cor. E aqui, logo do lado, a gente tem alguns híbridos, certo? Isso, aqui, aquele ali. Aqui tem uma outra espécie de sarracenia, chama-se Sarracenia purpúrea.
Essa é purpúrea venosa. Esse aqui veio como purpúrea purpúrea, mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Pode ser burqui também, tá? E não é a origem é qualquer dessas espécies? É americana. Americana. Tá. Tem um pouco no Canadá também, mas a maioria é americana. As anteriores que a gente viu também? Também é americana. O hábitat original normalmente é a América do Norte, então. Isso. Aqui é um híbrido, tá? Da sarracenia purpúrea com uma sarracenia pistacina. É um híbrido que eu fiz, que acho que vale a pena ter na coleção também. Então, esse aqui é uma outra sarracenia, chama-se sarracenia pistacina, tá? Diferente das outras, ela tem um cano, mas ele tem um furo aqui, ó, no canto de cá. Parece um cachimbo de cabeça para baixo, Isso, alguma coisa assim. É onde ele captura os insetos, tá? E ele cresce mais ou ele é desse... Não, esse já é uma planta adulta já, não cresce mais que isso, ele é bem rasteiro. Nossa, bem diferente. Da América do Norte também. Também. Os americanos têm muita sorte. Agora nós vamos falar sobre o gênero das Dioneias, tá? Que são essas aqui, ó. O nome dela mesmo é Dioneia muscipula. E esse é o tamanho médio de uma planta adulta, certo? Isso. Essa é uma Dioneia normal, típica, né? E bem cultivada, ele fica desse tamanho. As flores, né? Bem, dentro das Dioneias tem umas várias variações, né? E eu tenho algumas assim, como essa aqui com dente curto. Tem outras de pecíolos longo. Eu tenho essas variações vermelhas também, tipo o Red Dragon, né? Mas esse aqui é o Red Shark. Ele tem os dentes curtos e a folha é toda vermelha. Dioneia Red Shark. Isso. E também tem de boca mais longa, né? Mais Também. comprida. Depois eu mostro, é um alien. Esse é o terceiro gênero, tá? É da família das Droseráceas, é uma Drosera filiformis Red. Existe o verde, tá? Essa é uma planta adulta, que está na minha direita. Essa é uma muda, né, que eu comercializo. Também já é adulta, tá? E ela pega os insetos grudando na folha. Pode ver, não sei se você consegue ver, focar aqui, ó, bem aqui no meu dedo. Tem uma mosca. Ele pega muito mosquito, né? E aqui ele derrete o inseto. É como se fosse uma... O papel pega a mosca. Uma viscosidade assim? Isso. Consegue focar no meu dedo? Eu vou mostrar, ó. Olha como ela é grudenta, ó. Ó. Ele gruda o inseto nessa gosma. E as condições climáticas é a mesma forma que você falou o cultivo das é a mesma coisa. sarracênias. Muito sol, muita água. Plantar no musgo esfagno. Legal. Aqui eu tenho uma outra espécie, o gênero Cephalotus, tá? Espécie Cephalotus follicularis. É uma planta da Austrália, muito rara. É uma planta, não é difícil de cultivar, ela é lenta de crescimento. Gosta de alta umidade e meia sombra. O substrato é musgo também, encharque. Na verdade, esse aqui é musgo e eu misturo um pouquinho de areia. Parece que fica melhor, tá? E ele come insetos assim, quando pega fogo no mato, o inseto ele foge dentro da boca aqui. Porque na Austrália constantemente pega fogo no mato. E aí o inseto esconde ali como fosse proteção e é alimentado pelo inseto ali. Espécie australiana, então. Isso. Aqui é um outro gênero, chama-se Helianthera, tá? É uma planta carnívora brasileira que existe na divisa do Brasil e Venezuela, nos Montes Tepuis. Então gosta de baixa temperatura, alta umidade também. O que tem na minha mão direita é um Helianthera minor, uma espécie, tá? E o que tem na esquerda é um híbrido, heterodoxa com minor talvez. É na região de Roraima, né? Isso. Em áreas altas, ou seja, frias. Frio, alta umidade.
Como que o senhor cultiva? Eu cultivo aqui nessa estufa porque a estufa tem alta umidade aqui. A temperatura não é tão ideal não, porque esquenta muito, mas a umidade ajuda. Mas então ela é mais suscetível à umidade baixa do que temperatura, certo? Isso. E ele pega o inseto aqui, ó. Eles têm um nectário aqui na tampinha, onde o inseto vem lamber e qualquer erro ele cai na armadilha. Aqui eu tenho mais duas espécies de dróseras, tá? Esse aqui é a Drosera affinis, que é da África. E eu tenho à minha esquerda uma Drosera da Austrália, Drosera binata. Que a característica dela é formar esse Y aqui, ó. Essa é uma outra Drosera africana, chama-se Drosera capensis, tá? É considerada uma das grandes, né? E é de fácil cultivo também. Muito sol e muita água. Tá aqui dentro da estufa só para colher semente. Essa é a matrizinha do senhor? É a matriz. Aqui eu vou mostrar as pinguículas, tá? Eu tenho essa pinguícula moranensis. Eu tenho uma pinguícula esseriana. Ela é pequenininha assim mesmo? Isso, essa já é forma adulta. Caramba. Tá? Eu tenho a pinguícula gigantea, que fica bem maior que isso, e fica o dobro do tamanho. E eu tenho um híbrido aqui de agnata, né? Quer dizer, agnata com emarginata. Esse é um híbrido raro que eu tenho. Ela é meio escura, né? Isso. Né? Tem várias espécies, né? Tem também Afrodite. Só que o cultivo dela é diferente, é meia sombra e um pouco seco. Não pode ser local encharcado, tá? Encharcado mata, né? Mata. Por isso que eu perdi as minhas. No caso das pinguículas, gente, elas têm um tipo de adesivo nas folhas, tá? Então, os pequenos insetos grudam literalmente. Bem, aqui a gente tem mais algumas espécies de dróseras, tá? Que eu cultivo também, que são mais fáceis de cultivar. Tem a drósera intermédia, drósera Burmani Hong Kong, drósera capillaris, tem a drósera Burmani Red, ou Humpdumped, e tem a drósera Burmani normal, né? Que é muito confundida com a cecilifolia, que são muito parecidas, tá? O cultivo é o mesmo, pode ser meia sombra, pode ser sol direto, bastante água também. São plantas adultas, só pode ver que já estão florindo, né? E elas costumam entrar em dormência? Quais gêneros entram em dormência? As espécies que entram em dormência são as dioneias e as sarracenas, tá? As outras não entram em dormência, não. Algumas dróseras entram, mas não as que estão cultivadas aqui. Dormência não quer dizer caducifólia, né? Não chega a desaparecer totalmente. Não, é só para o crescimento e a folha seca. Ou reduz o tamanho também. Isso. A dica que a gente dá sempre, né? Quem tem uma planta ou pouca planta de dioneia, a gente fala para cortar a flor. Por quê? Porque a planta ele perde muita energia dando semente, né? E não compensa muito não. Porque uma floração dessa vai te dar 30 sementes para 40. E dessas vai nascer umas 10 só. Dificilmente vai nascer 100%. Então é melhor manter a planta saudável cortando as flores. Esse aqui é um estilídeo, né? Uma espécie nova, encontrada na Austrália. Chama-se estilídeo Debery. É um gênero novo também, Um gênero novo, isso.
né? E ela pega pela flor. Ela tem um martelinho na flor, que o inseto, quando toca na flor, o martelo ele prende na flor. Mas é invisível para os nossos olhos. É difícil de ver aqui, porque tudo depende da hora. Eu já vi o martelo já sendo ativado. Microinsetos, né? Ele pega por aqui, ó. Ele tem uns peninhos que grudam. E são microinsetos mesmo. É. Tipo fungos gnats aí no caso. Talvez até menor. É recente? É recente. Faz uns 5, 6 anos só que descobriram que é carnívora. Aqui eu tenho 2 bromélias carnívoras, consideradas carnívoras. Esse aqui é Bruchinia reducta. E esse aqui é Catopsis berteroniana, eu acho o nome dela. Não sei exatamente o nome. E qual que é o processo aqui? Ela solta uma cera na folha, que o inseto quando pousa ele escorrega e cai lá dentro. E lá dentro, na água que tem lá dentro, ele tem umas bactérias que digerem ela. Então, na realidade, ela é uma protocarnívora. Normalmente, a substância que tem dentro das carnívoras é bactéria, é algum químico? Algumas são bactérias, né? Mas a maioria tem as enzimas dela mesmo. Enzimas. As nepentes, as dioneias, as sarracenas soltam enzimas mesmo para dissolver o inseto. Tá. Então, no começo do vídeo eu falei sobre uma dionéia de boca comprida. Essa aqui chama-se Ali. Ela é mais estreita e comprida. Isso, né? Dentes curtas faz alusão àquele filme Alien mesmo. Mais uma variação então de dionéia. Isso. Aqui a gente tem uma Drosera junto. Também. A Drosera burmandi. É Drosera, né? Então depende do país, cada um fala de um jeito. O japonês fala Drosera. Drosera. Aqui eu tenho outro gênero de planta carnívora, chama-se Utricularia, tá? Esse gênero, elas pegam os insetos pela raiz, soltam as bolsinhas minúsculas, né? Chamadas utrículos, que capturam alguns protozoários, tá? E aqui a maioria delas dá para ver a flor só. Essa é a Utricularia cornuta, flor amarela. Quase você não vê a folha dela. Essas folhas são minúsculas. Eu tenho uma Utricularia tridentata, que as folhas dela são isso aqui. Então o protozoário, o verme come a raiz, alguma coisa assim, vai subindo, chega numa bolsinha de aminoácido também, né? De enzima, aliás. De enzima, isso. De enzima. É considerado uma carnívora ativa, porque a bolsa dela tem movimento mesmo. Ela suga o inseto quando ela passa perto da boca. É movimento mecânico? Mecânico, é. E aí, pessoal, aqui só para mostrar uma outra utriculária aqui, né? A subulata de flor amarela, tá? Essas aqui é uma dionéia e uma droga que estão misturadas. Só para mostrar a utriculária subulata. E a folha dela é negócio mínimo, não dá para quase ver no vídeo, eu acho. Aqui tem uma outra utriculária, chama-se bífida, tá? A florzinha é amarelinha, bem pequenininha. E, gente, só para recapitular, é diferente da dionéia aqui. São 2 plantas. 3, né? 1, 2, 3. 3 indivíduos no mesmo vaso. Estou aqui com uma dionéia super rara, tá? Chama-se Ghost. Mas assim, fui eu que pus o nome, porque fui eu que descobri. Que achei aqui no meu cultivo. Como digo sempre, né? Foi agraciado por Deus por achar essa planta aqui. Na verdade é a minha moeda de troca com o exterior, por isso que eu tenho mais de 100 tipos de dionéia. A característica dela é essa boca branca, tá? E o mais interessante, quando ele pega um inseto lá dentro, você dá para ver a sombra do inseto na boca. Praticamente não tem no mundo, então. Não tem, no raríssimo. Brasil, né? No Brasil só alguns amigos que tem, né? Que eu troco também. Mas assim, no exterior, só alguns países. A França, a Itália, Estados Unidos e Hong Kong. É uma dionéia muscípula, né? E eu pus o nome de muscípula Ghost. Var Ghost.
Cultivar Ghost. Que espécie que é essa? Werewolf, Dioneia. ou lobisomem. Dioneia Warwood. Werewolf. É um cultivar, né? Apareceu lá, como o meu Ghost apareceu, nele apareceu um desses. Uhum. E aí você para e vai multiplicando. Isso. Cultivar. Aí pessoal, aqui tem um alho mais adulto, né? E dá pra ver bem a característica dela. Estreito e comprido. Isso. Ah, um detalhe, esse aqui que ganhou o Guinness de boca maior. Ah, tá no Guinness, Tá de no verdade? Guinness essa planta aqui. Com a maior boca. A maior boca, a boca mais comprida. Interessante. Aí, agora eu tô mostrando um outro gênero, né? Chama-se Nepenthes, tá? Tem várias espécies na Ásia. Eu tô aqui, na minha mão tem um burqui. Parece uma ventricosa, que tem um jarro parecido, mas não é. Eu tô com uma flor macho. Ah, as duas são macho, então. Isso. Masculina. Dá pra característica dessa a ponta amarelinha, né? Que é o pólen. Uhum. Tá ok? E uma coisa bem interessante que essa planta, ela tem tudo isso aqui de pecíolo, tá? Gente, isso aqui é pecíolo, não é folha, tá? Eu achava que era folha. E a folha mesma é a tampinha. Então aqui é pecíolo. Pecíolo. Isso aqui é pecíolo. Isso aqui também é um pecíolo transformado e a folha é tampinha. É a tampinha. Muito legal. Pega o inseto, afogando o inseto lá dentro. Na realidade é considerada uma das mais cruéis, né? Que o inseto demora a morrer lá dentro. E enzimas também, né? Solta uma enzima, mas a enzima é meio assim... Fraca. Segundo alguns livros, né? Essa tampa aqui serve para não cair água de chuva lá dentro. Para não diluir. Isso. Aqui tem uma outra espécie, tá? Na verdade é um híbrido. Mista com fusca. Também a característica dela tem alguns que são rajados, né? Outros são totalmente vermelhas. Uhum. Como essa daqui. Ah, é a mesma? Não, esse é Albo marginata. É outro híbrido. Essa espécie. E esse aqui é híbrido. Esse é híbrido. Que grande o jarro. Então, na família da Nepenthes tem muito tipo, muito mesmo. Qual que é o padrão de cultivo? O cultivo dela é, como tá vendo aqui, dentro da estufa, né? Uhum. Alta umidade, alta temperatura. Mas meia sombra, né? Isso, meia sombra, tá? Não pode sol pleno. Tem algumas que vão em sol pleno, mas em regra é meia sombra. Se tiver calor, ele cresce o ano inteiro. Mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente quando faz frio, ele para de crescer mesmo no frio. Tá. Aqui tem uma flor fêmea. Um exemplo de uma flor fêmea. E aí a gente também tem o fruto já tá... polinizado. Esse é formando um fruto, é um polinizado. E ele nasce bem da apical, né? Da apical. Aí pessoal, então para concluir, né, mostrar o meu laboratório, fui fazer uma especialização no Japão de cultura e tecido. Para quê? Para que as plantas cresçam mais rápido para mim. E com esse método eu consigo aumentar, não 10 vezes, quase 50 vezes a minha produção anual de plantas. E basicamente é uma gelatina, um adubo lá dentro, um pouquinho de hormônio. E esses hormônios dependem de cada planta, tem que fazer vários testes, né, até você chegar a uma gelatina ideal. Uma dosagem ideal. Tá. E a diferença é que a Dioneia, por exemplo, lá fora de uma muda eu consigo 10 em um ano. E aqui dentro do laboratório, em 4 meses, consigo 30 mudas. Tá? Então em um ano eu consigo mais de 1000 mudas, de uma muda só. De um mesmo espécime mesmo. Mas é isso. Bom pessoal, para terminar o vídeo, né? Estou mostrando aqui as plantas aqui. Agradecer ao Fly que veio visitar. Tentei mostrar um geral das plantas. Quem quiser mais informações, né? Fala comigo. Vou deixar o WhatsApp vai ficar no vídeo, né? No link. Isso, tá? vai ficar na tela. Entre em contato comigo, tá? Tem um site também. É isso aí. Um abração para todos.
Obrigado, Marcos Ono. Eu que agradeço. Adorei Obrigado a conhecer o grupo das plantas carnívoras contigo. Muito legal. Valeu. Um abraço.